O que é transtorno bipolar? Muitos têm falado sobre isso nos últimos tempos. Na verdade, é um assunto que permeia as rodas de amigos, sendo foco de piadinhas entre eles, como por exemplo, meu amigo, você está parecendo bipolar. Essas brincadeiras são frequentes. A questão é que, para quem sofre de transtorno bipolar, esse é um assunto que envolve muito sofrimento e as piadas deixam de ter graça. O diagnóstico do transtorno bipolar é difícil de ser realizado. A prova disso é o fato de haver muitos estudos mostrando que os pacientes fazem verdadeiras peregrinações por consultórios psiquiátricos até receberem o diagnóstico correto. Só que isso pode levar anos. Um dos estudos afirma que o diagnóstico do transtorno bipolar leva em média 10 anos e meio para ser feito. É o polimorfismo sintomático desse transtorno que torna o seu diagnóstico tão difícil de ser feito. E nas peregrinações, os pacientes fazem pelos consultórios, recebem outros diagnósticos, entre eles, por exemplo, de depressão unipolar, transtorno de ansiedade, depressão e ansiedade, além de transtornos da personalidade. Uma das ocorrências mais comuns entre os pacientes é a ausência de melhora com o tratamento, muito provavelmente devido ao diagnóstico equivocado. O que acontece na prática é o seguinte: o transtorno bipolar é um transtorno multifacetado, ele tem muitos sintomas diferentes entre eles e isso dificulta muito o diagnóstico. A pessoa precisa estar muito bem equipada, vamos dizer, no conhecimento da psiquiatria para realizar esse diagnóstico. Entre as manifestações nós temos a mania, a hipomania e a depressão. Quando eu me referi aqui à mania ou hipomania, eu vou falar sobre euforia, agitação, grande aumento nas atividades, muitas vezes sem direcionamento. A mania é um estado mais exacerbado, enquanto que a hipomania é um estado mais discreto da euforia no transtorno bipolar. Ocorre também irritabilidade, diminuição do número de horas de sono, pressão por falar, e esses são sintomas bem típicos, além de impulsividade aumentada para gastos, e que isso é uma espécie de marca registrada, podendo levar a grandes endividamentos. O comportamento sexual do bipolar é de risco e pode aumentar, chegando à promiscuidade. Mas há também outros impulsos no comportamento, por exemplo, de beber e também no uso de drogas. Essas características podem ser acompanhadas de sintomas psicóticos, como delírios e alucinações. Já o quadro da hipomania tem manifestações menos exuberantes, é uma euforia mais discreto, a ponto de ser confundido com um bem-estar maravilhoso. E é aí que tem o perigo, a confusão com a pessoa estar bem e depois de um tempo fazer uma depressão muito intensa, muito séria por causa disso. Um bipolar que tem um quadro de mania é um bipolar tipo 1. Se ele tiver hipomania, o diagnóstico será de transtorno bipolar 2, que é um transtorno menos grave. Existem também estados mistos do transtorno bipolar, em que ocorrem uma mistura de sintomas ou uma alternância de sintomas de depressão que a gente chama de estados mistos, né? Na mania mista, por exemplo, é um estado de mania em que o paciente apresenta sintomas depressivos ou ansiosos concomitantes. Na depressão agitada, é uma depressão que a pessoa está com humor deprimido, tristeza, mas ao invés de ficar prostrado na cama, mostra-se muito agitado. Existe também a mania com empobrecimento intelectual e também o estupor maníaco, que é uma depressão grave, a ponto de a pessoa ficar totalmente parada, sem movimento, completamente inerte, mas que apresenta intensa aceleração psíquica, do pensamento. Bem, é basicamente esse o quadro, e num outro momento, em uma outra ocasião, eu vou falar um pouco do tratamento do transtorno bipolar. Hoje é o que eu gostaria de conversar com vocês. Até uma próxima, então, até um próximo vídeo. Tchau!